Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Minha é a prata e meu é o ouro. São duas expressões que estão claramente ditas após serem faladas. Diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro. Quem disse? O Senhor dos Exércitos. A glória desta segunda casa será maior do que a glória da primeira. Quem disse? O Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor. Irmãos, o profeta Ageu foi o primeiro profeta, e eu vou só te contextualizar rapidinho, para que você entenda o que Deus quer falar conosco nessa noite. O profeta Ageu foi o primeiro profeta que falou ao povo depois que o povo voltou do cativeiro babilônico. Foi a primeira vez, ou o primeiro profeta que Deus levantou para direcionar uma palavra a Israel, quando eles regressaram do cativeiro. E você vai perceber que a maneira como o livro de Ageu, se você não conhece ainda, deixe-me te dizer que esse livro bem pequeno, de alguns versículos, 2 capítulos, 2 pequenos capítulos, ele está inteiramente dizendo e convocando o povo, a nação de Israel, para serem construtores ou reedificadores do templo que havia sido destruído. Deus está convidando a nação de Israel e dizendo a eles: olha, chegou a hora, chegou o tempo de uma reconstrução acontecer. Só que Deus está dizendo acerca do templo que estava destruído. E por que esse templo foi destruído? Foi destruído porque quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, tacou fogo em tudo. Destruiu os muros, destruiu a cidade, acabou com tudo. E esse templo aqui, que era o templo de Salomão, foi destruído. E o Senhor está convocando agora Israel para reerguer ou reconstruir o templo. E por que a importância desse templo? Porque era o local sagrado onde a glória de Deus, a presença de Deus, se apresentava e se manifestava. A primeira vez que Deus fez uma estrutura de templo, entre aspas, dizendo, foi lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, capítulo 25, 26 e 27 do livro do Êxodo. Deus dá as especificações todas do tabernáculo e diz para Moisés exatamente como tinha que ser o lugar onde a glória dele ia habitar. O tabernáculo era feito de tenda, mas era com os melhores materiais, era com coisas finas e de melhor qualidade. Era uma estrutura móvel, porque podia se movimentar com o povo durante o deserto. Mas Deus estava dizendo: eu quero um lugar para que a minha glória habite. De início foi o tabernáculo, e depois que o povo sai do deserto e entra na terra prometida, o tabernáculo se fixou em Siló. E logo depois, quando Davi assume o trono, o tabernáculo vai se fixar na cidade de Davi. E aí começa o desespero do rei Davi, dizendo: eu preciso edificar para Deus um templo, porque eu moro num palácio de ouro, numa casa bonita, no lugar onde tem tudo. Porque é que o meu Deus não vai ter também um lugar agradável e bonito para morar? A preocupação do coração de Davi era: eu quero que Deus tenha uma casa bela para habitar. E ele colocou no coração dele dizendo: eu quero construir o templo. Só que Deus usou o profeta Natan e disse: não é você que vai construir. Eu não sei se você conhece essa história, mas Deus diz: quem vai construir é o seu filho Salomão. E aí Deus permite que Davi junte materiais, junte recursos, para que Salomão construa o templo. Eu preciso que você entenda que quando Salomão constrói o templo, o primeiro templo, não foi só um marco para a nação de Israel, foi um marco para todo mundo. Porque
porque nunca tinha se visto uma construção daquele nível. O templo que Salomão edifica, em riquezas, em arquitetura, em materiais finos, em estrutura, em moldes, em tudo, nunca antes tinha sido visto como aquele. O melhor do ouro estava ali, o melhor da prata estava ali. Enquanto eu lia isso, o Senhor me disse: diga a eles, eu quero que eles saibam claramente como funcionou os locais onde eu habitei. O melhor ouro estava ali, a melhor prata estava ali. O templo era gigantesco, marcou, porque o templo de Salomão ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Quem olhava dizia: nunca vi algo igual. E a Bíblia diz que na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus desce de um jeito tão grande que os sacerdotes caem no chão. Quem está dentro não consegue sair, quem está fora não consegue entrar. Uma glória tão grande paira sobre aquele lugar, porque Deus olha e percebe: fizeram para mim o melhor que podiam fazer. Deus olha e diz: fizeram isso aqui com o coração verdadeiro. E onde tem coração verdadeiro vai haver glória. Onde tem entrega verdadeira se manifestará a glória. Uma glória nunca vista antes desce ali, aleluia. Toma os que estão na casa. Quem está fora é tomado, quem está dentro é tomado. Só que o tempo passa, Salomão morre, e junto com ele, porque ele decidiu inserir na história dele mulheres que serviam a deuses pagãos, começa a haver profanação no templo. O lugar que era feito para ser o lugar da habitação da glória de Deus começa a ser profanado. E aí Deus, quando olha para aquilo, diz: eu não vou mais ficar aqui, eu não vou mais habitar neste lugar, porque não tem como, santidade e pecado não andam juntos. Ou é uma coisa ou é outra. Ou tem verdade ou tem mentira. Ou tem pureza ou tem imundície. E Deus está dizendo: eu não vou ficar em locais onde a minha glória não combina com o ambiente. Quando a glória de Deus é retirada do templo, ela era a proteção do templo. Prova é que os egípcios, que antes oprimiam Israel, antes deles caminharem pelo deserto, agora voltam a oprimir de novo. Entram no templo, roubam o ouro, roubam as riquezas do templo. Até que Deus envia profetas dizendo: arrependam-se, arrependam-se. Israel, se volte para mim. Israel, conserte o altar diante de mim. Mas a Bíblia diz que eles zombavam dos profetas, eles riam dos profetas. Eles não queriam consertar o altar, eles não queriam consertar o templo. E aí Deus envia profetas para dizer: vocês vão ser levados para o cativeiro. Eles não acreditam. E o último profeta que diz isso é o profeta Jeremias. Quem ouvia Jeremias dizendo que haveria dias de ruína e destruição, zombava dele, a ponto de Jeremias dizer assim: Senhor, às vezes me dá vontade de não profetizar mais, porque quem ouve não acredita no que eu estou falando. Quem ouve acha que o que eu estou falando não vai acontecer. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele pensava em desistir, um fogo brotava dentro dele, porque profeta não é movido pela aceitação do ambiente. Profeta é movido pelo fogo que arde dentro de si. Eu já estou sentindo uma glória de Deus muito especial sobre este lugar. Eu não sei para quem profetizo, mas o Senhor me trouxe neste altar para dizer a quem está nos ouvindo aí em casa: hoje é noite de você consertar o templo, porque a glória quer se manifestar na tua vida. Bacante, orevácia.